Sentido o encargo do Senhor da gente estar tocando nesse livro de Romanos, né? Que é uma carta, depois dos Evangelhos, o livro de Romanos é o livro mais estudado, né? As escrituras, onde Paulo faz uma... Vou tirar aqui a máscara, tá? Eu posso falar um pouquinho melhor. Paulo faz uma explanação muito ampla do Evangelho, né? Paulo fala ali do Evangelho da justificação, salvos pela fé, mas não só isso, né? No primeiro capítulo ele vai mostrar a degradação, ele vai mostrar o Evangelho de Deus, vai mostrar a igreja, ele vai fazer a sua apresentação como uma carta, é uma carta, né? E aí ele, no capítulo 1 mesmo, ele já vai falar da degradação dos gentios. Quando ele começa no 12, ele já fala da degradação dos judeus. E aí ele começa a falar da justificação pela fé, capítulo 3 e 4, ele vai falando disso. Quando ele já entra no 5, ele já vai falando de uma nova vida, 5 e 6. Aí quando chega no 7, ele fala que o marido está morto, né? Agora nós pertencemos ao Senhor. E aí ele vai falar de uma vida agora no Espírito. Salvos pela graça, justificação, a nova vida e agora como se mover nessa nova vida. Essa nova vida agora é vivida no Espírito. Então ele tem uma sequência, né? E aí quando chega no 11 e 12, ele começa a falar agora dos procedimentos dessa vida, os frutos dessa vida. Por isso que ele já começa no 12, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Então Paulo está dando uma abertura muito grande do Evangelho de Deus. É uma carta muito rica, aconselho os nossos irmãos puderem estar lendo. A gente está fazendo, compartilhando junto. Aí eu trago a minha porção, os irmãos tragam a porção dos irmãos. A gente está somando. Uma carta que tem sido usada pelo Espírito ao longo dos anos. A gente tem o exemplo do Martinho Lutero, tem o exemplo do Agostinho e outros irmãos que o Senhor abriu os olhos através dessa carta. Houveram grandes revoluções na história da humanidade, né? Na história nós temos John Wesley, né? Que leu essa carta, e quando ele leu, ele estava numa escola bíblica, e através dessa carta ele fez uma revolução na Inglaterra. Ele entendeu a carta de Romanos pelo apanhado de Lutero e salvou a Inglaterra de uma crise. Um homem movido pelo Espírito, porque o Senhor abriu seus olhos. O Senhor possa abrir os nossos olhos também. Amém. Para que esse Evangelho genuíno fique cada vez mais claro para nós. Amém. Para que o Evangelho realmente ganhe nosso coração. De tal maneira que vivamos por ele. Amém. Paulo é exemplo disso, né? Paulo viveu por meio daquilo que ele viu. Amém. Ele abriu mão da sua vida. A Bíblia vai falar que ele jogou tudo por esterco. Porque ele viu o Senhor. E a visão do Senhor mudou toda a sua vida. Amém. Nunca mais ele foi o mesmo. Naquele caminho de Damasco, quando o Senhor apareceu para ele, dali por diante, Paulo nunca mais foi o mesmo. E aí quando a gente chega aqui na carta de Romanos, graças a Deus, porque Paulo não conseguiu ir a Romanos, né? Que era o desejo do coração dele ir. E por ele não ter conseguido ir, ele escreveu a carta aos Romanos. E a carta está aqui hoje para nós lermos também. Amém. Talvez se ele tivesse conseguido ir a Romanos, a igreja de Roma, talvez não tivéssemos essa carta. E muito mais que isso, havia um propósito de Deus. Paulo não foi para Roma como do jeito que ele queria. Ele foi preso. Foi algemado. Por isso que ele fala, eu prisioneiro de Cristo. Esse prisioneiro, ele era realmente prisioneiro de amor do Senhor, mas ele era prisioneiro de verdade. Ele estava algemado em cadeias. E Filipenses fala que através da sua prisão, o Evangelho chegou a toda a guarda pretoriana. Então a guarda pretoriana era a elite da guarda de Roma. Talvez não houvesse outro meio do Evangelho chegar senão por esse. E é desejo do Senhor, como o Roberto orou, né? Que o Evangelho é que toda língua, povo, tribo e nação. Amém.
O Evangelho de Deus é abrangência para todo homem, para todo aquele que nele crê. Amém. E é desejo do Senhor que todo homem se salve. Então o Senhor tinha um propósito de chegar até a elite de Roma. O Evangelho não era só para os pobres da Judéia, mas era para todo homem. E havia um propósito de Deus. Por isso, quando Paulo fala que, através das suas prisões, o Evangelho chegou a toda a guarda pretoriana. Isso era impossível naquela época. Porque os judeus eram hostilizados pelos romanos. Não era a cultura dos judeus. Mas por meio das prisões de Paulo, a vida do Espírito, a vida de Cristo fluindo através de Paulo, o testemunho do Senhor foi conhecido, não foi só em toda, ele fala bem claro, em toda a guarda pretoriana, todos conheceram o Senhor, através das suas prisões. Então havia um propósito de Deus. E aí essa carta de Romanos, Paulo está falando para gentios e para judeus. Porque na época de Paulo havia um problema na igreja de Romanos. Porque a igreja de Romanos era composta de judeus e de gentios. Por isso que no capítulo 14 Paulo vai falar que come carne, não despreza, porque era o costume dos judeus não comer, mas não dos gentios. E aí havia uma crise na igreja, havia uma divisão dos judeus e os gentios. Então Paulo agora está mostrando que em Cristo, ele vai falar no 9, né? Não é mais pela filiação, não é mais pela cultura ou pela carne, mas agora é pela fé. Tanto os judeus, o Senhor, Efésios 12, ele fala que o Senhor derrubou o muro de separação que havia. A separação que havia era que os judeus achavam que eles eram o povo exclusivo de Deus. Os gentios, para ser povo, tinham que se circuncidar. É à toa que a gente vê Gálatas, né? Para se converter ao cristianismo, os judeus impunham que os gentios tinham que se circuncidar e cumprir a lei. Mas Paulo fala em Romanos que não é pela lei, agora é pela fé. Então agora o Senhor está criando um novo homem. Não é mais judeu por nascimento e não é mais gentio. Agora é pela fé. Aleluia. Agora, vamos botar assim, é um novo grupo. Os judeus que creram e os gentios que creram fazem parte do povo de Deus. Amém. Então agora nós fomos enxertados nessa videira. Amém. Porque é pela fé. Aleluia. Embora nós não somos judeus por nascimento, mas pela fé nós somos povo de Deus, nós somos sua igreja. Aleluia. Agora não é mais a dispensação não é mais para os judeus como eles achavam e se orgulhavam disso. Mas é pela fé. Por isso que ele vai falar no final no capítulo 2 que os judeus se orgulhavam, mas não glorificavam a Deus. Então eles também eram passivos de julgamento, de juízo. Assim como os gentios, que por causa do pecado, da rejeição de Deus, a Bíblia fala que Deus os entregou, né? Então a consequência dos gentios terem rejeitado a Deus, o Senhor os entregou a ira. O Senhor permitiu que eles mesmos se rebelassem contra eles, contra o seu próprio corpo. E aí fala a mulher com mulher, né, homem com homem. Isso é uma consequência porque Deus os entregou. Isso. Depois a gente vai ler esse versículo. Assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas paixões. Porque Deus se revelou tanto aos judeus. Os judeus têm a revelação especial, porque tem o Antigo Testamento, o Senhor se revelou, é o povo da promessa, mas os gentios também são indesculpáveis, porque nos seus atributos visíveis o Senhor se fez presente na criação. Aleluia. Então o gentio também é indesculpável, por isso que não é mais judeu nem gentio, agora é o que crê, é pela fé. Amém. Pela fé no Filho de Deus. Amém. Então os judeus não podem mais se gloriar no seu nascimento por herança, pela carne, não é mais pela carne. Amém. Mas agora é pela fé. Amém. E nós fomos enxertados nessa videira porque cremos. É verdade. Então nós somos agora povo de Deus. Amém. É isso que Paulo está falando aos Romanos. Ele começa a falar sobre isso. Justificação pela fé, não pelas obras. Amém. Não pela lei. Amém.
Pela lei tinha os ritos que se cumprir, agora é crer na obra salvífica do Senhor Jesus, na obra do Calvário. É pela fé, a justificação é pela fé. Amém. Paulo fala em Romanos, Efésios 2, não é por obra, a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie, é um dom de Deus, então é pela fé, irmão. Amém. Então Paulo começa a descortinar essa situação em Romanos, mostrando que agora não há mais divisão em Cristo. Amém. Porque eles estavam divididos entre judeus e gregos. Havia uma divisão na igreja de Romanos, porque os judeus entendiam que eles eram o povo de Deus. Então os gentios tinham que cumprir os costumes dos judeus, sabe? Guardar o sábado, não comer carne sufocada, aquelas questões todas que Paulo fala no capítulo 14. E os gentios entendiam que não, que agora era pela graça, porque Paulo tinha aberto os olhos deles. Amém, Senhor. Eles ouviram a pregação de Paulo. Então agora eles entendiam que era pela graça, por Cristo. Amém. Então havia um conflito na igreja de Romanos, dos gentios e dos judeus, ao ponto que isso chegou até o governador daquela época, até o imperador daquela época, porque havia um tumulto muito grande na igreja de Romanos, havia um tumulto muito grande, e aí o imperador deu um decreto, mandou os romanos, os judeus, saírem de Roma. Por isso que a gente vê Paulo clamando ajuda aos da Judéia, porque eles foram obrigados a sair deixando tudo para trás. Então quando eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram sem nada, porque eles foram expulsos de Roma, porque havia um burburinho, havia muito tumulto, e aí o imperador, aí chegou no ouvido do imperador que era um tal de Cretos, que no grego é Cristo. Então eles brigavam por Cristo, porque entendia que tinha que cumprir a lei e o outro não, então havia uma briga. Então o imperador deu um decreto que expulsou todos os judeus. Todos os judeus foram expulsos de Roma. E aí quando eles voltaram a Jerusalém, por isso que a gente vê Paulo nunca tinha ido a Roma. Mas ele conhecia alguns irmãos. Tu vê no capítulo 16, ele faz uma saudação imensa, como se ele já conhecessem. Mas ele não conhecia os irmãos. Na verdade, ele conhecia os irmãos dessa situação. Que eles foram expulsos de Roma e tiveram que voltar para Jerusalém. E aí Paulo fala dos pobres da Bereia, né? Da Judéia. Eram esses pobres que voltaram. Eles voltaram sem nada. Eles tiveram que largar casa, largar... Quem tinha comércio, largou o comércio, eles foram expulsos da cidade. E aí Paulo começa um rogo do Paulo, né? Na sua terceira viagem, alguns falam que Paulo escreveu a carta aos Romanos no final da sua terceira viagem. Paulo estava em Creta, em Corinto. Ele estava voltando para a cidade, ele estava voltando para Jerusalém. Ele ficou ali aproximadamente 3 meses. Nesse intervalo de 3 meses, Paulo escreveu a carta aos Romanos. Porque Paulo na sua terceira viagem, Paulo começou a arrecadar oferta para os judeus, porque havia uma pobreza muito grande. Então Paulo se compadeceu dos irmãos e na sua terceira viagem Paulo arrecadou bastante dinheiro, ao ponto que há historiadores que falam que quando o imperador que estava na cidade o governador que estava na cidade de Jerusalém ficou sabendo que Paulo iria, ele queria pegar esse dinheiro, porque era uma quantia muito grande. Não se fala o tamanho, não se fala o valor da quantia, mas se fala que era uma quantia muito grande. Então Paulo começa a escrever a carta aos Romanos. E aí Paulo havia o desejo de Paulo de ir, mas ele não podia ir porque havia um sentimento nele de voltar a Jerusalém para trazer, os donativos das igrejas dos gentios, mas havia também um receio no coração de Paulo, de que os judeus não recebessem a oferta. Porque havia na época de Paulo, havia esse conflito
dos judeus com os gentios. E como Paulo estava vindo dos gentios, Paulo ficou receoso dos irmãos não receberem essa oferta, da igreja rejeitar. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. Os irmãos receberam e foram abençoados. Então havia um sentimento no coração de Paulo. Ele desejava ir, mas ainda não era o tempo. E graças a Deus, porque não era o tempo. Eu vou ler aqui, eu vou começar a ler aqui. Eu vou pegar aqui agora os trechos direitinho para a gente tá pontuando. E aí Paulo começa escrever essa carta, né? Paulo está no porto de Creta. Isso fala em Atos. Vamos ler aqui. Atos 19, 10. Atos. Vou ler Atos. Eu não estou falando do capítulo 1, hoje eu estou dando uma visão geral da carta. Aqui Paulo está no final da sua terceira viagem missionária. E aí o 10 fala assim, que essa viagem foi para Éfeso, né? Onde Paulo durou ali, fala que durou cerca de 2 anos. Fala se durou. Pode ver? Fala se durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Vamos pular agora para o 20, verso 23. E Paulo está no final da sua terceira viagem. É onde Paulo está regressando agora para Jerusalém. E aí Paulo tem esse desejo de ir a Roma, né? Que é nesse final da sua terceira viagem que Paulo tem esse desejo de ir a Roma, mas não pode, porque o Espírito não permite, então ele escreve essa carta. Atos 20 e 23. 20, 23? É. Atos mesmo. É o capítulo? Atos 20, versículo 23. 20 e 23, Atos. 23. É para tomar uma folhinha. Guilherme, 19, 20, 21, é que vai falar do que você está falando aí. Vamos ler. Cumprir essas coisas, Paulo procurou o seu espírito de ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia de dentro. Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Isso. Enviando a Macedônia, é isso aí mesmo. Isso. Isso aí mesmo. É que ali ele fala que ele estava em Roma, né, 2 anos e meio. Isso. E aí ele fala aqui do desejo de... Ele está voltando a Jerusalém, né? Então é nesse intervalo aqui que ele escreve a carta aos Romanos, né? E aí há um sentimento no Paulo, de Paulo de voltar, mas Paulo sabia que eles falam dos desobedientes, né? Que tramavam contra a sua vida. Então ele sabia que voltando para Jerusalém encontraria ali cadeias e prisões. Então ele sabia desse sentimento, mas contudo a vontade do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, é maior do que tudo para Paulo. Amém. Paulo não amava a sua própria vida. Amém. Então Paulo regressa para Jerusalém
ser gente do que eu esperava. Aí ele fala aqui o 23. Mas, vamos ver o 23, 23 e 24. Vou pegar o 20, vamos pegar o 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, portanto que se cumpra com alegria na minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então essa era a vontade de Paulo, dar esse testemunho. Não é à toa que ele foi espancado por 2 ocasiões, né? Dar esse testemunho do Senhor, por não amar a sua própria vida. Ele não amava a sua própria vida. A sua vida vivia em torno do Evangelho, para anunciar o Evangelho. Não era anunciar ele mesmo, mas o Evangelho da graça de Deus. Então esse era o encargo da vida de Paulo. Esse foi o chamamento do Senhor para Paulo. E aí ele começa a escrever essa carta aos Romanos. Por isso que Paulo, alguns historiadores, principalmente a Igreja Católica, afirmam que quando Paulo chega na cidade de Roma, já havia ali o irmão Pedro. Então Pedro foi o fundador da Igreja de Roma. Mas isso, a Bíblia, ela dá versículos bem claros que não era isso. Porque primeiro, Paulo foi enviado aos gentios, não Pedro. Pedro foi para os dar circuncisão. E Paulo e Barnabé foram enviados aos gentios. Então, na abrangência de Paulo, era a igreja de Roma, não de Pedro. E Paulo também sempre teve o trabalho de não edificar sobre o trabalho de outros. E a carta não fala em nenhum momento de Pedro. Não fala que havia outro apóstolo ali. Porque a igreja de Roma, os historiadores falam que há 2 vertentes da igreja de Roma. Primeiro, após o Pentecoste, havia ali diversas nacionalidades. E ali havia gentios que creram no Senhor. Quando eles retornaram para as suas cidades, então eles começaram ali a se reunir. Essa é a primeira vertente da história. Que a igreja de Roma foi fundada pelos que estavam no Pentecoste e foram cheios do Espírito Santo, e eles voltaram para suas cidades. Quando eles voltaram para suas cidades, começou-se ali o trabalho do Senhor. E aí dá o exemplo de Roma. E a igreja de Roma foi dessa forma. Portanto que Paulo não foi lá para fundar a igreja, Paulo foi para confirmar. Já viu uma igreja ali. Paulo foi para confirmar a igreja de Roma. E outra que, como Roma era uma cidade, era a capital do império, então era uma rota comercial. Então muitos judeus iam para Roma para comercializar, para fazer comércio. E nessas idas se pregou o Evangelho. Então se nasceu uma igreja ali em Roma. Não foi por meio de uma viagem missionária, porque Paulo não está indo para Roma para fundar a igreja de Roma, porque já viu uma igreja ali. Paulo está indo para confirmar. Porque qual era o coração de Paulo? Paulo já estava no final da sua 3ª viagem, e Paulo já tinha pregado o Evangelho em toda a Ásia. Ele fala da Ásia Menor, de Macedônia. Então Paulo sentia no Senhor que havia o Evangelho precisaria chegar a outras nações. Paulo está pegando Roma como uma cidade base para ele ir para a Espanha. Porque o intuito de Paulo era ir até a Espanha. Mas antes de ir à Espanha, Paulo precisava de uma base para que os irmãos o enviassem.
E a igreja mais próxima ali, que tinha maior condição, era a igreja de Romanos. Por isso, ele vai falar isso também na carta de Romanos, do desejo dele de ir à Espanha, de anunciar o evangelho na Espanha. Então agora Paulo está mostrando aos irmãos em Roma o desejo do seu coração. Fala do evangelho que ele pregava, porque eles não conheciam, o evangelho que Paulo anunciava, e o desejo de Paulo, o desejo do coração de Paulo, de ir até a Espanha. Que o evangelho saísse daquele continente e chegasse a toda tribo, povos, línguas e nações. Não só os judeus, mas todo homem. Então Paulo está querendo ir para a Espanha. E esse desejo de ir para a Espanha, a igreja de Romanos é o seu ponto. Igual a Ásia, para ele pregar em toda a Ásia, o ponto de base dele foi Éfeso, Gálatas. E dali ele enviou seus cooperadores para toda aquela região. Então Paulo tinha essa mentalidade de fazer base e enviar seus cooperadores. Então Paulo está mostrando à igreja de Roma o intuito do seu coração de pregar o evangelho, de confirmar os irmãos, de que os irmãos o enviassem para Roma. E através a Espanha, para que o evangelho se expandisse. Então Paulo tinha esse desejo, porque era um encargo do seu coração, porque ele foi separado para os gentios. Então Paulo não amava a sua vida, ele amava a vontade do Senhor. O desejo dele era que o evangelho fosse conhecido. Não é tanto quando ele chega ali em Coríntios, que tem aquele Deus desconhecido, tem o altar do Deus desconhecido, e Paulo começa a pregar o evangelho em Atenas, que é dentro de Coríntios. Então ele começa a pregar ao Deus desconhecido, porque o desejo de Paulo é que todo homem conhecesse o evangelho da graça. Aleluia. Então Paulo está sendo movido pelo Espírito de chegar até a Espanha. Mas antes de chegar à Espanha, ele precisava passar por Roma. Como ele não conseguia, pelo Espírito, chegar até Roma, ele começa a fazer uma carta, mostrando aos irmãos o ponto do seu... Toda carta tem um remetente, ela tem início, meio e fim. Então Paulo começa a mostrar o evangelho que ele anunciava. Começa a mostrar o evangelho, sabe? E aí ele começa a falar do seu apostolado, a abrangência do seu apostolado, e no final talvez seja a carta de Romanos, seja a carta que Paulo faz a maior saudação de todos. E ele começa a saudar os irmãos, Priscila. Você sabe quanto tempo ele foi em Roma? Roma, eu não sei te precisar, o Edson, eu não sei precisar o tempo que ele ficou em Roma. Bem grande. Né? Sim. Ele ficou um período em Roma e ele foi a Tiro, né? Acho que foi para Espanha. Mas ele não sei te precisar agora quanto tempo. Na próxima reunião, pesquisa e te informa aos irmãos com exatidão o tempo que ele ficou na cidade de Roma, pregando o Evangelho. E aí ele começa a confirmar. Por isso que Romanos 1, vamos agora para Romanos. Dois anos, tá? Em Roma. 2 anos. No último capítulo de Atos 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebera todos quantos vinham dele, pregando o reino de Deus em 2 anos. Com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Sem impedimento. Ali estava preso já em Roma. É isso, mano? Obrigado. Aí fala 1:10. Qual? Romanos 1:10. O conteúdo é muito grande, né? De Roma, né? De Roma. Do Evangelho de Roma. Qual? Romanos 1:10. Paulo aqui está mostrando que ele nunca tinha ido em Roma, embora ele conhecesse alguns irmãos, mas ele nunca tinha estado em Roma. Pode ler? Ele fala assim, pedindo sempre
em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar, ou aqui está algumas traduções está confirmar, algum dom espiritual, a fim de que sejais confortáveis. Assim que sejais confortáveis. Isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignorais que muitas vezes me procurei ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, como entre os demais gentios. Então Paulo está mostrando que ele tinha o desejo de ir pessoalmente, mas estava sendo impedido. Não conseguia, porque ele queria confirmar. Por isso que quando o catolicismo afirma que Pedro foi o fundador da igreja de Romanos, a Bíblia não dá base para isso. Porque se Pedro estivesse em Romanos, qual a necessidade de Paulo passar em Roma para confirmar os irmãos? Fala, né? Desejo ir para comunicar ou confirmar algum dom espiritual. Então não tinha necessidade de Paulo confirmar os irmãos, porque já havia um apóstolo ali. Os irmãos já haviam sido confirmados. Porque os apóstolos passavam de igreja a igreja e ia confirmando as igrejas. Então, não tem base para você falar isso, que foi o Pedro. Porque senão Paulo aqui estava indo contra a sua própria palavra, que ele não edificava sobre o trabalho de outro. Então ele ia visitar os irmãos, primeiro por uma questão de você honrar, ele ia comunicar a Pedro na carta, ia saudar os irmãos, e a Pedro. Você vê que não tem nenhuma menção dele falando de Pedro na carta aos Romanos. Então Paulo havia esse desejo no coração de Paulo. Então agora, por isso que no capítulo 1 ele mostra os irmãos o desejo dele de ter com os irmãos. Embora não havia tido ocasião. Porque graças a Deus, como Paulo não foi, o Senhor o compungiu a escrever uma carta. E essa carta hoje ecoa por todo o cristianismo. Não é só para Roma, é para nós nos nossos dias. É uma carta bem atual. Porque o assunto é Cristo e o seu Evangelho. Então é um assunto atual. Não é um assunto temporal que ficou preso na igreja de Roma. É um assunto para todos nós. Tanto judeus quanto gentios. Esse é o assunto de Paulo. O Evangelho de Cristo e sua obra, seu apostolado. Então Paulo está mostrando aqui para a igreja de Roma que não tem mais nenhuma divisão em Cristo. Tanto judeus quanto gregos estão agora debaixo de Cristo, pela fé. Não é mais, pela circuncisão. Então ele precisa mostrar ter toda essa preocupação, porque falava-se muita coisa de Paulo. E Paulo, os judeus tratavam Paulo como um traidor, porque Paulo foi aquele que pediu carta ao imperador para matar os filhos de Deus, e depois ele se converte. Saulo. Depois o Senhor mudou o seu nome. E aí ele pede carta, e ele recebe a carta, e depois ele se converte no meio desse caminho, se converte e começa a pregar o Evangelho. E aí os judeus entendiam que Paulo era um traidor. Por isso que queriam matar Paulo. E não, como se não bastasse, começa a pregar o Evangelho, começa a falar contra a circuncisão, não contra a lei, porque a lei, como Paulo fala, a lei é boa e santa. Mas Paulo estava mostrando uma nova dispensação, a dispensação da graça, que agora é pela fé. Amém. Não é mais por filiação. Isso para os judeus era uma afronta, que eles se orgulhavam de ser um povo exclusivo de Deus. E você abrir para todas as nações, isso para os judeus era uma afronta. Agora, como Paulo pediu carta para matar os judeus vão querer matar Paulo. Então havia um sentimento no Paulo, havia um temor no coração de Paulo. Por isso, quando ele fala que ele vai para Jerusalém e sabia que ali eu esperava tribulações e prisões, é porque os judeus que ali estavam tramando a sua morte. Então Paulo havia esse sentimento no coração de Paulo, mas como nós bem sabemos, Paulo não amava a sua vida.
amava a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele fosse para Jerusalém. Que ele voltasse, que ele regressasse. Então Paulo regressa sabendo que o esperava. Como ele falou, de cidade em cidade, o Senhor ia mostrando para ele o que esperava. Mas ele amava o Senhor mais do que a sua própria vida. Então Paulo regressa a Jerusalém. Por amar o Senhor e o seu Evangelho. Por obedecer ao Senhor. A obediência ao Senhor. A obediência ao seu chamamento. Então Paulo volta para Jerusalém ciente do que esperava. Paulo não foi sem saber o que esperava. Paulo volta, regressa a Jerusalém, sabendo que o esperava ali era cadeia, tribulações e prisões. É aí que Paulo é açoitado, né? É espancado. Paulo é espancado ali em Jerusalém. Vamos avançar mais um pouquinho, irmão. Vamos ver essa questão de Paulo ir para a Espanha, porque está no 15, como eu citei para os irmãos. Romanos 15, 24 a 28. Romanos 15. Alguém pode ler para mim? Porque a minha filha abençoada correu o capítulo 15. Romanos 15. Só vai pula para o 16 ali. 15, 24, 21. É 15, 22 em diante. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora neste sítio, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém, para ministrar os santos. É isso? Até o que número? Até 28. 28? Porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. É na Judéia, né? Isso lhe pareceu bem como devedores que são para com ele, que se os gentios forem participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. O Paulo está mostrando aí que o desejo dele era chegar à Espanha. Romanos a igreja de Roma era um porto para a base da obra na Espanha. Por isso que ele fala do desejo de ir para a Espanha, para que o Evangelho chegasse a outro continente. Não ficasse só ali. E graças a Deus que por meio, a gente vê as escrituras, é muito grandioso, né? A gente vê por meio de 12 homens, o Evangelho chegou à abrangência que tem hoje. Começou com 12, então que um era o filho da desobediência, né? Que era Judas. 12, e depois Paulo, que Paulo fala que o Senhor apareceu para ele como um abortivo, e aí ele foi um dos apóstolos e o Evangelho chegou aonde chegou até hoje, a abrangência. Porque 12 pessoas entenderam que o Evangelho era para toda criatura. O Evangelho não era restrito a um grupo ou a uma classe. E foram, abriram mão das suas vidas. Abriram mão daquilo que, quando o Senhor chama, né, Pedro e os demais, todos eles estavam envolvidos com alguma coisa, eles abriram mão. Amém. Pedro estava pescando com seu irmão, Tiago, e fala que eles abriram mão de tudo e foram seguir o Senhor. Pedro fala, Senhor, abriram mão de tudo, o que ganharemos? Ganharás 100 vezes mais. Amém. Não nesta vida. Aleluia. Porque amaram o Senhor. Glória a Deus. E não, porque eles falam, né? Que eles não amaram a sua própria vida. Amém. Porque eles não amaram a sua própria vida,
o Evangelho tomou a abrangência que tem hoje. Aleluia. Movido pelo Espírito. Glória a Deus. 12 pessoas. Não foi uma multidão. O Senhor falava para a multidão no Evangelho, mas a parábola era restrita para 12 pessoas. Embora fosse para toda a multidão, mas o Senhor estava trabalhando no coração de 12 pessoas para enviá-las. Quando o Senhor morre, o Senhor os envia, e não só eles, mas agora toda a igreja, né? Toda que Jerusalém ficou voltada em si mesma ali, né? Havia os 12, uma igreja muito rica, a graça do Senhor era muito abundante, mas o Senhor queria expandir o seu evangelho. E aí ninguém saía. Então o Senhor lançou uma perseguição e eles tiveram que sair. E com a saída dos santos de Jerusalém, começou a aparecer as igrejas, a Tessalônica e outras igrejas. Porque eles começaram a propagar esse evangelho. Que era muito bom, eu acredito que Jerusalém era um ambiente muito bom. A graça de Deus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, como diz Atos, na igreja primitiva. Havia uma comunhão, havia muita coisa boa, havia a graça de Deus, porque o Senhor ia acrescentando. Amém. Então era um ambiente celestial. Uma zona de conforto. Uma zona muito boa. Você tinha ali os apóstolos falando de Cristo, anunciando o Evangelho. A doutrina dos apóstolos era abundante no meio dos irmãos. Mas o Senhor não queria que o Evangelho ficasse só em Jerusalém. E aí os irmãos não entenderam. Então o Senhor lançou uma perseguição e eles tiveram... Engraçado que quem saiu foi a igreja e quem ficou foram os apóstolos. Então os irmãos que estavam em Jerusalém começaram a fundar outras igrejas. E aí os apóstolos iam lá confirmando, né? Então o Evangelho não é para nós, só para nós. É para toda criatura. Amém. O Evangelho é para toda criatura, para todo aquele que nele crê. Não está restrito a tribo, povos, línguas, nem nações. Porque o Senhor constituiu o sacerdócio como? De toda tribo, povo. Quando fala de tribo, está falando de nações. Todas as nações, toda a língua. Não há restrição para o Evangelho. Não há restrição para o Evangelho. É isso que Paulo está falando. Não há restrição. O Evangelho é para toda criatura. Amém. Por isso que quando o Senhor vem, o Senhor fala que no meio de uma geração, sabe, que jazias em treva, raiou a luz, porque o Evangelho é a luz de Deus para o mundo. Amém. Amém. Uma geração de trevas, o Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. A luz raiou para a humanidade. A humanidade estava sem esperança, estava sem Deus. Mas pela misericórdia o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Então agora Ele é a luz do mundo. Um povo que jazia em trevas. Nós jazíamos nas trevas, mas a luz brilhou para nós. Aleluia. O Senhor, pela sua graça, abriu os nossos olhos. Amém. Pela sua graça, o Senhor nos salvou. E nós vimos a luz. Aleluia. E diante do Senhor não tem como ficar, não fica nenhum argumento. Todos os argumentos caem por terra. Aleluia. E graças a Deus nós se rendemos a esse Senhor e estamos aqui hoje. Graças a Deus. Porque agora pertencemos à família de Deus. Não é mais só os judeus. Não é mais só os gentios. Mas são todos aqueles que confessam o nome do Senhor. Todos aqueles que creem. Para fazer parte agora do povo de Deus é crer. É pela fé. A justificação não é pela lei, nem pelas obras, mas pela fé. Aleluia. É pela fé. Nós somos justificados pela fé no seu Filho. Amém. O seu Filho nos justificou. Amém. Nós não tínhamos justiça própria. Nós éramos indesculpáveis. É isso que o Romano está falando. Nós éramos indesculpáveis. Não havia um justo sequer. Não havia quem fizesse o bem.
Não havia um sequer, ou seja, toda a raça humana ficou subjugada ao pecado. Tanto judeus quanto gregos, quanto gentios. Toda a raça humana. Mas agora vendo Cristo na plenitude dos tempos, Ele mudou a nossa sorte. Aleluia. E nós fomos justificados pela sua obra na cruz. Amém. Justificados, pois, com Deus, temos paz com Deus. Amém. Nós que éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Nós que não éramos povos, agora somos povo de Deus. Pela sua obra redentora. O Senhor derrubou o muro de separação que tinha, como diz Efésios. E de dois povos ele fez um. Que dois povos são esses? Judeus e gentios. Amém. Ele fez um único povo. Os salvos e remidos por ele, todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem na obra salvífica do Senhor. Então agora o homem é justificado através da fé. Através da fé. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Porque não é de quem quer nem de quem corre, mas de quem o Senhor se compadece. E o Senhor se compadeceu de nós, irmão. O Senhor se compadeceu de nós. Nós, na nossa vontade, nós não queríamos. Nós não queríamos o Senhor. Mas o Senhor nos predestinou. Ele nos chamou. Foi Ele que nos chamou. Quando nós andávamos segundo o nosso curso, segundo nossos próprios caminhos. Éramos, por natureza, filhos da desobediência. É isso que fala Romanos 2. Éramos por natureza. Mas o Senhor mudou o nosso caminho. Ele mudou a nossa sorte. Ele nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Amém. E graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus por isso. Aleluia. Que a nossa salvação é um ato exclusivo de Deus. Bendito seja o Aleluia. nome, Senhor. Não dependeu de nós. Nós não fizemos nada por merecer. Porque nós não queríamos. A salvação, Efésios 2:8, a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Vamos ler ele lá. Para não ficar nas minhas palavras. Efésios 2. Amém, Jesus. Ó Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. bendito Senhor. Ó Senhor Jesus, nossa época, tenha compaixão. Ele fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ninguém tem que se gloriar porque foi salvo. Efésios 2:8. Achou aí? Vamos ler de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, a quais Deus preparou antemãos para que andássemos nela. Ó, somos feitura de Deus agora. Graças a Deus por isso. Amém. Por isso que ele vai falar aqui, Glória a Deus. por isso que ele vai Louvado falar aqui seja no o nome. 17, de Romanos agora 1:17. Romanos 1:17. Vamos pegar o 16. 16 e 17. Ele fala assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro judeus e também gregos. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. O Evangelho de Deus é salvação para todo aquele que nele crê. Amém. A esperança para a humanidade está em Cristo, no seu Evangelho. Amém. O Evangelho de Deus é a esperança para a humanidade.
O homem sem Deus não tem esperança. O homem sem Deus caminha para o juízo. Por isso que no versículo 1, na parte final do 1, ele vai falar da degradação da sociedade. O homem sem Deus, ele comete atos, ele está debaixo da ira de Deus. Por se multiplicar o pecado, então agora o Senhor derrama a sua ira. Derrama sobre a sua ira sobre toda a impiedade. E aí o homem começa a se desonrar a si mesmo. Porque desonraram a Deus, porque rejeitaram, o homem rejeitou a Deus. O homem rejeitou a Deus, nós vamos ver isso quando a gente entrar no capítulo 1. O homem rejeitou a Deus, e porque o homem rejeitou a Deus, Deus também o rejeitou, e não só rejeitou, e os entregou às suas paixões e às suas concupiscências. Então o homem agora desonra a si mesmo. A consequência do desonrar a Deus, o Senhor ajuiza o homem. Por isso que a gente vê a nossa sociedade hoje, o mundo hoje está debaixo do juízo de Deus. A nossa sociedade, irmão, não tem mais jeito. A gente está esperando que vai vir, desculpa citar nomes aqui, vai vir presidente tal e vai colocar jeito. Não vai. Sabe por que não vai? Porque o homem não rejeitou foi o presidente, ele rejeitou o conhecimento de Deus. Conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, irmão, não há esperança. A esperança para a humanidade está no Evangelho de Deus. Está no homem se render ao Senhor. Aleluia. Está na salvação, porque essa é a luz. Essa é o que reconcilia o homem com Deus. Aleluia. Por isso que temos paz. Nós temos paz porque fomos reconciliados com Deus. A nossa paz não é uma paz visível de uma sociedade tranquila, de uma sociedade justa, porque não vai haver sociedade justa porque o homem é injusto. O homem sem Deus é injusto. Então não vai haver sociedade justa. A única justiça que vai haver, a única sociedade justa que vai haver, vai ser quando o Senhor estabelecer o seu reino de justiça. Qual é o reino que o Senhor vai estabelecer? O reino de justiça, porque o homem é corrupto por natureza. Então o estabelecimento do reino de Deus é um reino de justiça e paz. Amém. Porque o homem hoje está sem paz e sem justiça. Ele é corrupto por natureza. Então não há esperança, irmão. Não há esperança nesse mundo caído. O mundo já está condenado. Não há esperança. A esperança para a humanidade é se render ao Senhor. É reconhecer a Jesus Cristo e a quem tu enviaste. Essa é a esperança para a sociedade. É reconhecer o Senhor. É se render ao Senhor. Aí sim vai haver o reino de paz e de justiça. Enquanto isso não acontecer, vai haver corrupção, vai haver maldade, porque o coração do homem é mau. Pode entrar o presidente que for, pode vir o governante que for, vai haver sempre corrupção, porque o coração do homem é mau. Não há um que se faça o bem. Não há quem busque a Deus. Todos, ora, Paulo inclui, todos se extraviaram. Todos. Então o homem sem Deus, ele é mau. Mesmo, como ele vai falar no capítulo 2, aquele que acha que tem uma justiça própria, que tem a sua vida regrada, que não pratica maldade invisível. Paulo vai falar daqueles que se acham justos, tanto judeus quanto gentios. Tem uma vida regrada, sabe, não falam mal, não são maldizentes, tem uma vida aos olhos normais, sabe, regrada, mas até esses precisam da justiça de Deus. Até esses precisam ser justificados por Deus. A sua justiça não é o suficiente para justificar eles, porque a sua justiça é má. A sua justiça é má. Então eles precisam da justiça de Deus para serem justificados. É isso que Paulo está falando em Romanos. Vou terminar aqui, pegar aqui a ênfase de Paulo na carta de Romanos, para a gente terminar, e os irmãos que quiserem compartilhar alguma coisa em cima daquilo que a gente falou.
como bem falei, Paulo mostra que Paulo começa a falar da unidade da igreja. Né? Porque tanto os judeus, como eu falei, havia uma divisão na igreja de Corinto, na igreja de Roma, dos judeus e dos gentios. E havia uma briga, né? Porque os judeus entendiam que os gentios tinham que cumprir a lei e os gentios entendiam que a lei agora era Cristo. Então havia uma briga na igreja, havia uma divisão na igreja de Corinto por causa da lei. Então Paulo está mostrando agora que o Senhor aboliu tudo isso, agora é em Cristo. Tanto os judeus quanto os gentios. O Senhor fez um novo povo. De dois povos ele fez um, como diz Romano, Efésios. Vamos ver Efésios 2. Eu citei aqui para os irmãos. Vamos ver. Senhor Jesus, obrigado pela tua misericórdia. Pelo teu amor, pela tua bondade. Efésios 2,13. Senhor Jesus, nos ajuda na nossa ética. Bendito é o nome do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a esperar e olhar para o céu. Ó, Senhor Jesus, o poder. Acharam? Amém. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne fez a inimizade, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dois um novo homem fazendo a paz. Ele está falando aqui dos judeus e dos gentios. O Senhor derrubou a parede de separação. De ambos fez um. Que um é esse? A igreja. Agora é pela fé. Não há mais gentios e judeus. Em Cristo. Agora é em Cristo. Agora é pela fé. O Senhor aboliu tudo isso. Através do seu sangue, através da sua morte, como ele bem falou aqui, ele nos uniu em um só corpo. Tanto judeus como gentios. Então ele derrubou a parede de inimizade. Havia uma inimizade. Quando ele está falando aqui, ele está falando para o gentio. Havia uma inimizade dos judeus com os gentios. E agora, pelo seu sangue, ele trouxe a paz. De ambos fez um novo homem. Um homem corporativo. Aleluia. Um homem corporativo, que é Cristo. De ambos fez um. Não tem mais judeus nem gentios. De ambos fez um. Derrubou a parede, derrubou a inimizade que tinha. Havia uma inimizade. Os judeus não queriam reconhecer os gentios, porque entendiam que a promessa era exclusiva para eles. A promessa era para os judeus. Mas o Senhor, graças a Deus, que o Senhor nos enxertou nessa videira. Amém. Graças a Deus que nós fomos enxertados. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção. Graças a Deus. Agora participamos das mesmas promessas em Cristo. Em Cristo não há mais gentil nem judeu. De ambos fez um. Por isso que Paulo agora está mostrando para a igreja de Romanos que não há mais separação. Não há mais essa questão agora de divisão. Que come carne, que comia carne, rejeitava o que come carne. E havia essa briga. Mas o Senhor aboliu tudo isso na sua morte, na sua ressurreição. Agora há um novo homem. Há um novo homem. Esse homem é Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Há um novo homem, irmão. Um homem corporativo, o qual nós pertencemos a esse corpo, que tem muitos membros, mas tem um único cabeça. Aleluia. Que é Cristo, não tem outro cabeça. Por isso que todo corpo ligado ao cabeça. É um corpo com muitos membros, com muitas funções, mas um único cabeça. Amém.
Não há duas cabeças, não há três cabeças. O único cabeça, Cristo. Amém. E esse corpo agora, como o salmo que o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, e todo o corpo é provido, todo o corpo é edificado. Amém. Ligado à cabeça. Amém. Que é esse novo homem. Agora um novo homem. Não mais gentil nem judeu. O Senhor derrubou a parede de separação. Havia um muro de separação. Havia um muro. Não podia se pular. Havia um muro de separação. Como aquele muro lá em Jerusalém. Palestina e Jerusalém. Havia um muro. Mas o Senhor derrubou esse muro. Aleluia. O Senhor derrubou esse muro através do seu sangue. Obrigado, irmão. Através da sua morte e da sua ressurreição. O Senhor fez um novo homem. Por isso que o 5 e o 6 ele vai falar agora dessa novidade de vida que temos agora. Ele vai falar que não pertencemos mais ao pecado como escravos, somos livres pela graça. Mas como por um só homem o pecado entrou no mundo, assim também, ele vai falar assim, somos justificados também por um só homem. Agora a vida aqui, agora é uma nova vida. Há um novo homem corporativo. Há uma nova vida agora. Morremos na sua morte e ressuscitamos com ele. Aleluia. Ressuscitamos em novidade de vida. Então não estamos mais sujeitos ao, como ele vai falar no 7, ao marido, que outrora era um subjugado. Então a mulher só está livre do juízo quando o marido morre. E o Senhor nos matou, irmão. O Senhor não matou o marido, não. O Senhor matou a nós. O Senhor não matou o marido porque senão era pecado, irmão. Era injustiça. Se ele mata o marido, era injustiça. Então, para o Senhor nos desobrigar, ele nos matou nele. Nós morremos. E morto não tem dívida. Aleluia. Quando nós morremos com o Senhor, toda a dívida que tínhamos com o pecado foi paga, acabou. Por isso que quando ressurgimos em novidade de vida. Então agora nós estamos livres do pecado, porque é uma nova vida que agora vive em nós. Há uma nova vida, e essa nova vida é vivida no Espírito. Por isso que ele vai falar no 8, de uma vida no Espírito. Se viver no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Agora essa nova vida é vivida no Espírito. Sois guiado pelo Espírito, não mais na carne. Porque o Senhor já nos livrou. A lei do Espírito e vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Há uma nova lei agora em nós, que é maior do que a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e vida. Então o Senhor nos vivificou para que sirvamos a Ele, para glorificarmos a Ele no Espírito. Então agora há uma vida vivida no Espírito. Há uma vida. Essa nova vida não é mais vivida na carne. Hebreus fala, né, que quando a gente vive uma vida deliberada, é como se o Senhor tivesse que morrer todos os dias por nós. Como se o sacrifício do Senhor não fosse suficiente. Então agora todo dia o Senhor tem que ir para o Calvário. Porque nós vivemos uma vida de pecado deliberado. O sacrifício do Senhor foi uma vez por todas. Por isso que no 6 ele vai falar, sabei isto. Ele começa a falar para saber. Agora ele fala considerar. Considerai mortos para o pecado e vivo para Deus. Agora nós precisamos nos considerar mortos. Há uma nova vida, vivida no Espírito. E aí ele vai falar no 12, não vos conformei com este século, mas transformai-vos. Agora essa vida no Espírito, sabe, ela tem frutos. Não é vivida de qualquer maneira.
Há uma transformação, há uma mudança de mente e de atitude. O Evangelho é a metanoia, é o poder de Deus, é transformação. Não há vida de ressurreição sem transformação. Precisamos saber e nos considerar, irmãos. Ele fala, e não vos conformei com esse século. Não tomarmos a forma desse mundo. Porque nós já morremos para o pecado. Ele já falou que nós fomos justificados. Já falou agora da nova vida no Espírito. Falou que agora da nova vida que temos. Falou de uma vida no Espírito. Então é uma sequência, né? Agora tem o nosso procedimento como filhos de Deus, como testemunhas de Cristo. Nós testemunhamos esse Cristo na nossa vida. O Evangelho é metanoia. Como o Rogério fala, síndrome de Gabriela não é coisa de cristão. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Lembra que o Rogério falava isso? Você vai morrer assim, mas você não vai reinar assim, você vai ser julgado por isso. Se você não permitir o trabalho desse nós, eu e os irmãos, não permitimos que esse Espírito nos transforme em imagem de Cristo, irmãos. Mude a nossa maneira de falar e de viver. Irmãos, não há justificativa. Não há justificativa. Temos as nossas fraquezas, temos as nossas debilidades, mas a vida que vence está em nós. Então toda a provisão para vivermos essa vida o Senhor já nos deu. Aleluia. A provisão está em Cristo. Então não há justificativa. Não há justificativa para nossas fraquezas. Não há justificativa. A mesma coisa que Adão fez quando pecou. A primeira coisa que ele fez foi cozer folha de figueira para si. Aquilo ali está falando do argumento humano. E quando o Senhor chegou para ele, qual foi a primeira? A mulher que tu me deste. O homem desde o início é assim com o pecado. Quer justificar o seu pecado. Mas a única justificativa que tinha, o Senhor já tinha um cordeiro. O Senhor já tinha um cordeiro para ser imolado. Então não há justificativa para o nosso pecado. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Precisamos pedir que o Senhor nos vença. Não vivemos uma vida achando que isso é normal, que é uma fraqueza e que essa fraqueza precisamos caminhar com essa fraqueza. Não. A vida que vivemos é uma vida em Cristo, de vitória, de subjugar o pecado da nossa carne. Amém. Não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque o Senhor já nos libertou, irmão. Amém. Nós fomos libertos pela vida de Cristo. Amém. A vida de Deus nos libertou. Amém. Então não há justificativa. Nós vamos pecar, nós vamos errar, porque ainda não alcançamos uma perfeição em Cristo. Mas não há justificativa para insistirmos no nosso erro. A palavra precisa entrar e precisa nos transformar, dia a dia. De glória em glória. Hoje um pouquinho mais. Amanhã vamos ouvir mais um pouquinho. Essa palavra vai com aquela espada de dois gumes. Vai matar a nossa carne e vai nos vivificar. Me fugiu o nome agora. O irmão Romeu fala que essa espada ela é de dois gumes, porque do lado ela mata e do outro ela traz vida. Ela mata a nossa carne, mas ela nos vivifica. Então precisamos morrer dia a dia. Morrer para o nosso eu, morrer para nós mesmos. Irmão, teoricamente falando, isso é muito fácil. Falando aqui dentro de uma teoria, é muito fácil. Mas precisamos pedir ao Senhor que nos ajude, irmão. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Não temos que nos contentar com as nossas fraquezas. Precisamos nos arrepender. Aquele que confessa e deixa. Você confessar e continuar não é arrependimento genuíno. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Nós temos muitas fraquezas.
somos falhos. Toda vez que andamos fora da presença do Senhor, somos maus. Vamos nos deparar que nós somos maus, que não há bem nenhum em nós. Como aquele processo do sacrifício, né? Que o sacerdote colocava a vítima, ele abria suas vísceras, botava aquela víscera para fora, então ele mostrava as suas... Então a palavra vai fazer isso conosco, vai mostrar a nossa real situação, vai mostrar aquilo que está entranhado no nosso coração. E aí ele tirava, lavava e colocava fogo. É isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor vai julgar, Romanos 2 fala que o Senhor vai julgar o secreto do coração do homem. Então todas as coisas vão ficar nuas e patentes diante do Senhor, irmão. Todas as coisas. Todas as coisas. Quando comparecermos diante desse tribunal do Senhor, todas as coisas vão ficar nítidas perante o Senhor. O oculto do nosso coração, aquilo que eu faço que não está na frente dos irmãos, aquele pecado de estimação que a gente vai cultivando durante, às vezes, uma vida e acha que é normal, tudo isso vai ficar oculto, irmão, diante do Senhor. Tudo. O Senhor vai trazer a luz. Porque Ele é a luz dele, não há treva alguma. Então o Senhor vai colocar o oculto do nosso coração, tudo perante Ele. E não vai ter justificativa. Porque o Senhor já nos deu toda a provisão. Para vivermos essa vida de santidade. Para vivermos essa vida, sabe, glorificando a Cristo no nosso dia a dia. O Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor abre os nossos olhos. Que a sua palavra realmente, sabe, destrua as fortalezas do nosso coração. E que nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos a nossa miséria. Amém. E aí a graça de Deus abunda. Como Paulo fala em 6, pecaremos, pois, para que a graça abunde? De maneira nenhuma. A graça não foi para justificar o nosso pecado, para dar legalidade ao nosso pecado, perdão. A graça foi justamente para vencer as nossas misérias em Deus, porque o homem não tem condição. É pela graça. Nós não temos condição de viver um evangelho genuíno se não for pela graça, se não for o Senhor. Porque não é um conjunto de normas, não é um conjunto de lei, que não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. Se você não fizer isso, não fizer isso, não fizer isso, você vai ser santificado. Não é isso. É uma vida vivida no Espírito. Santificar é Cristo no vosso coração. Então que o Senhor santifique o nosso coração. Que esse Espírito, sabe, venha nos conduzir, nos ganhar nas nossas fraquezas. Que não são poucas. Não são poucas, irmão. Cada um de nós sabemos onde o Senhor precisa, sabe? Precisamos permitir que o Senhor nos ganhe. Hoje eu falo do saco de latinha também nas costas. Às vezes a gente carrega um saco de latinha, um saco de lixo nas costas uma vida inteira, irmão. Já numa nova vida, já livre do pecado, mas ainda não abrimos mão. O Roger dá o exemplo do mendigo que você pega ele na rua ali. A sua riqueza está naquele saco de lixo que ele leva nas costas. Você pega esse mendigo, leva ele para dentro da sua casa, dá um banho nele, coloca uma roupa nova nele, mas vai jogar o saco de latinha dele fora. Pega no saco de latinha dele para tu ver. Porque aquilo ali é a riqueza dele. Às vezes somos nós, irmãos. O Senhor já nos deu uma roupa nova, nos livrou do lamaçal do pecado, nos lavou pela palavra, mas ainda queremos carregar o saco de latinha nas costas. Precisamos abrir mão e permitir que o Senhor realmente nos vença, nos ganhe dia a dia, para que a gente vá jogando pelo menos uma latinha por dia fora, até esse saco ser vazio e a gente abrir mão e vivermos essa nova vida numa plenitude. Numa plenitude. Que o Senhor nos ajude, irmão. Vou ficar por aqui. Que o Senhor nos ganhe, sabe? Que o Senhor ganhe a nossa vida. Que venhamos entender realmente a palavra de Deus. Que ela ganhe o nosso coração. Porque ela que é viva e eficaz. Ela é que é poderosa para salvar nossas almas. E diante da palavra de Deus não há argumento humano.
Não há argumento humano. O homem se rende e se prostra. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nos dar sabedoria e revelação, para entendermos a sua palavra. Essa eu tentei dar um pano de fundo um pouco para os irmãos do que é a carta. E aí, com a ajuda do Senhor, a gente pretende na próxima reunião falar um pouco do capítulo 1, pelo menos do 1 até o 11, que é onde Paulo começa a falar do Evangelho, começa a falar da igreja. E aí, do 18 até o 32, ele vai mostrar a degradação da sociedade, a degradação gentil. O mundo está em degradação. O mundo fora de Deus está debaixo da ira de Deus. Por isso que o Senhor nos livrou da ira vindoura. Porque o mundo está debaixo da ira de Deus. Porque rejeitou a Deus. O Senhor nos ajude a ficar por aqui.